tudo bem com vocês? Nós vamos para mais uma aula dos jovens e a gente está na continuidade trabalhando as cartas de Paulo e falando de Efésios. E hoje a gente vai falar do capítulo 2 de Efésios, uma nova vida com Cristo. Morte versus vida. Paulo começa o segundo capítulo falando sobre a vida na qualidade daqueles que morreram para a carne, morreram para as obras da carne, para o velho homem, e tem então a obra vivificadora do Espírito Santo a partir da pessoa de Cristo, a partir do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo na cruz do Calvário. Mortos. Que mortos são esses? A morte espiritual tem vários sentidos. Primeira morte em Adão, Romanos 5,12. Mortos em delitos e pecados. Segunda morte, a morte eterna, está lá em Apocalipse 20, versículo 6 e versículo 14. Com Cristo, quando Ele morreu, quando somos crucificados, não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Nós matamos o velho homem e ressuscitamos em Cristo Jesus. Isso está lá em Gálatas 2,20, Romanos 6,8, Colossenses 2,20. No batismo, Romanos 6,4 e 2,12, numa experiência contínua de transformação. Quando nós morremos para nós mesmos e somos vivificados pelo Espírito Santo a partir do batismo. No versículo 2, Paulo vai falar sobre o príncipe da potestade do ar. Satanás, que desde a queda de Adão, domina o mundo de homens e espíritos em rebelião contra Deus, né? Então, quando Paulo se refere ao príncipe da potestade do ar, ele está se referindo a Satanás mesmo, o príncipe das trevas, que age sobre os filhos da desobediência e os filhos da ira. Isso está lá nos versículos 2 e 3. Filhos da desobediência é um hebraísmo que indica pessoas desobedientes por natureza. E filhos da ira, a natureza básica do homem foi afetada pelo pecado. Filhos da ira é mais um hebraísmo, difícil de traduzir, mas que significa mais ou menos merecedores da ira. Então, nós temos aqui a figura do príncipe da potestade do ar, que é Satanás, que age sobre os filhos da desobediência e os filhos da ira. Nós somos desobedientes por natureza, por causa da queda em Adão. Adão e Eva pecaram porque desobedeceram a Deus, se afastaram dos princípios de Deus, se afastaram da pessoa de Deus, da comunhão com Deus. Então nós somos filhos da desobediência e filhos da ira, né? Porque o homem, ele está incluído em filhos da ira, porque quando nós caímos lá em Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram, nós então temos como salário do pecado a morte, e essa morte ela vem por causa da ira de Deus sobre nós. Então, filhos da ira, filhos da desobediência e filhos da ira. Lá nos versículos de 4 a 7, Paulo vai trabalhar a graça. Graça é um favor imerecido de Deus. Ela fornece a base de nossa salvação, justificação, eleição, fé e dons espirituais. A graça, embora fosse manifesta no Antigo Testamento, e a gente vai ver isso em alguns textos como Gênesis 6:8, Êxodo 34:6, Jeremias 31:3, ela era apenas como uma vela, comparada ao brilho da graça manifesta na encarnação de Cristo, tá? Então a graça, ela era até manifesta no Antigo Testamento, mas ela tem a sua plenitude na pessoa de Jesus. No versículo 8, ele vai falar sobre a salvação mediante a fé. E fé é meio, é caminho, ela é o canal. Ela não é uma obra, mas ela é um dom. Envolve o conhecimento do Evangelho, Romanos 10:14, e o reconhecimento da verdade da mensagem. Recepção pessoal do Salvador, João 1:12. Então é necessário que a gente creia em Cristo Jesus para sermos salvos, né? A fé, ela é esse meio que nos leva de volta a Deus, porque o propósito eterno de Deus sempre foi trazer o povo dele de volta.
Por isso Paulo começa a trabalhar sobre a inserção dos gentios com os judeus na herança do reino. Porque o desejo do Pai sempre foi que todas as famílias da terra se achegassem a Ele, fossem abençoadas e se achegassem a Ele. Isso acontece através da vida de Cristo. Se respiramos é porque a vida foi respirada dentro de nós, disse Simpson. Boas obras, versículo 9 e 10, só são possíveis depois de sermos criados de novo pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo. As obras não podem salvar, mas as obras sempre acompanham a salvação. Versículos de 11 a 14. É uma alusão à parede que separava o átrio dos gentios do átrio dos judeus. Quando Deus diz que vai derrubar a parede de separação, ele está se referindo a essa parede que ficava lá no templo em Jerusalém. Uma inscrição naquela parede avisava os gentios da pena de morte para aqueles que os transpusessem. E em Cristo Jesus, na unidade do corpo, então isso é por terra. Não existe mais parede de separação entre judeus e gentios. Novo homem, versículo 15 e 16, aí Paulo vai começar a trabalhar o novo homem. É a igreja que é o corpo de Cristo, a nova criação. Esta unidade se baseia na participação do Espírito. E aí lá em João 3,6 diz, arrazoou Jesus, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. É necessário que a gente nasça do Espírito Santo de Deus para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O fundamento, no versículo 20, ele vai trabalhar na figura da igreja como um templo. Cristo é a pedra angular, que é uma designação messiânica. Os apóstolos e profetas são o alicerce, são o fundamento. E cada crente é uma pedra do edifício. Em 1 Coríntios 3,11, Paulo fala de Cristo como o único fundamento. Mas essa referência aqui de 1 Coríntios é com relação à salvação. Com relação à nossa salvação, ele é o único fundamento. Com relação à nossa fé, nós precisamos tê-la baseada no fundamento apostólico e profético. Conclusão, o fundamento ou alicerce tem que ser sobre os apóstolos e profetas, uma fé apostólica e profética, doutrina, poder e revelação. Cristo é a pedra angular, o que une tudo, gentios e judeus, o que traz ajuste e edificação. Precisamos nos relacionar com Jesus e precisamos passar por Jesus para fazer parte do corpo de Cristo. Quem edifica sobre o fundamento é quem nasceu de novo. Mortos para os pecados e vivos para Deus. Se queremos edificar um edifício que seja aprovado, tem que ser sobre o fundamento de quem nasceu de novo. Esse edifício cresce, unidade e crescimento. Somos pedras desse edifício, precisamos uns dos outros para que seja edificado e cresça. O tempo vivo, versículos 21 e 22, um edifício bem ajustado que cresce, aumenta, amplia, para ser dedicado ao Senhor. Somos templo vivo do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe, que você possa meditar no texto de Efésios, deixar que o Espírito acrescente mais e mais conhecimento àquilo que foi ministrado aqui. Em nome de Jesus. Beijo no coração. Tchau.